Olá, seja bem-vinda, muito bem-vindo ao Jornal Terra Viva. É sempre bom ter todo mundo aqui, né? Tê-los aqui para juntos acompanharmos os principais destaques do agronegócio no Brasil e em todo o mundo. Supremo Tribunal Federal suspende cobrança da taxa do agro em Goiás. Conselho Monetário Nacional aprova reajuste para os preços mínimos da laranja e cafés arábica e conilon para a safra 2023-24. Interrupção da circulação de carretas em 2 rodovias do sul do Brasil está atrapalhando as exportações na região. Produção mundial de algodão deve cair mais de 2% na temporada 2022-23. Nós vamos mostrar ainda que a EPAMIG investe em pesquisas para alavancar a produção de tilápia em Minas Gerais. Essas e outras notícias a partir de agora aqui no Jornal Terra Viva. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, suspendeu a cobrança da taxa do agro instituída pelo governo de Goiás. A decisão atendeu a um pedido da Confederação Nacional da Indústria, mas ainda será analisada por todos os ministros do STF na sessão do próximo dia 14. A taxa criada pelo governo de Goiás, no ano passado, cobra até 1,65% em cima da produção agropecuária no estado. Ronaldo Caiado se pronunciou, disse que respeita a decisão de Dias Toffoli e acredita que ela será revertida no plenário. A taxa do agro foi criada para compensar a perda de arrecadação do ICMS sobre os combustíveis, com uma estimativa de arrecadação de R$ 1 bilhão por ano no estado de Goiás. Mas para Dias Toffoli, a medida é inconstitucional. Essa inconstitucionalidade, a meu ver, ela está claramente expressa na medida em que a contribuição ao Fundeinfra ela restringe a aplicação da imunidade tributária sobre as exportações. Alega-se que o Fundeinfra é opcional. O produtor rural goiano ele não tem a obrigação de adesão ao Fundeinfra. Isso é verdade, isso está na letra da lei. Só que, a partir do momento em que o produtor não adere ao Fundeinfra, ele obrigatoriamente terá que recolher o ICMS sobre a produção rural que será destinada à exportação. Depois haveria, em tese, a restituição desse imposto a partir do momento em que configurada efetivamente a exportação. Só que isso atrapalha demasiadamente o fluxo de caixa do produtor rural. O presidente Lula recebeu na manhã desta terça-feira, no Palácio do Planalto, o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, e o presidente da Apex Brasil, Jorge Viana. A conversa serviu para tratar de assuntos que colocaram o agronegócio brasileiro em evidência nos últimos dias, né? Além de um convite feito pelo presidente ao ministro Fávaro para integrar a viagem que vai acontecer na próxima semana à China. Vamos a Brasília com o Felipe. A reunião foi a portas fechadas e serviu para que o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, prestasse contas da viagem que fez à China no fim de março, junto com uma comitiva de empresários brasileiros. Quem também esteve presente na reunião foi o presidente da Apex Brasil, Jorge Viana, alvo de críticas após declaração feita diante de empresários chineses que atrelava o desmatamento no Brasil ao avanço do setor agropecuário. Fávaro saiu em defesa de Viana, que precisou explicar ao presidente Lula o que quis dizer com essa declaração. Nós relatamos o fato ocorrido para ele. Ele perguntou: o que aconteceu, afinal de contas, Jorginho? O que você falou de mal? E eu falei: não falou nada de mal, só falou que o governo agora é transparente, que mostra como era tratado com desdeixo a questão ambiental no governo passado e agora nós vamos tratar com responsabilidade. Eu sou um aliado, sempre fui, do agronegócio, da agricultura familiar, da produção sustentável no Brasil. O que eu falei é que no governo passado o desmatamento dobrou, que nesse governo o desmatamento vai diminuir e que isso o presidente Lula já fez uma vez. O governo dele e da presidente Dilma diminuiu o desmatamento do Brasil em 80% e fez com que a produção do agronegócio crescesse. Isso
Isso vai se repetir agora. E isso foi feito com auxílio e com ajuda dos produtores, do pessoal do agronegócio. Eu repito aqui, não dá para a gente reduzir o desmatamento se não tiver o agronegócio como aliado, porque eles não são os desmatadores. Desmatador é grileiro, é outra coisa, tem outro nome. Na reunião, Lula convocou o ministro da Agricultura a retornar à China junto com ele e a comitiva presidencial na próxima terça-feira. Mas antes, na segunda-feira, Fávaro e outros ministros vão divulgar um balanço dos 100 primeiros dias de gestão. Para ele, a abertura de novos mercados foi a principal ação do ministério nesse período. Abrimos a venda de carne suína e bovina para o México, que era um anseio há 20 anos. Abrimos o mercado da Indonésia, abrimos o mercado do algodão para o Egito. Todos vocês sabem o que significa o algodão egípcio, é o melhor algodão do mundo. Se o Brasil passou a vender para eles, é porque tem o reconhecimento que tem o melhor algodão do mundo. Então, assim, tudo isso significa o quê? Oportunidade, crescimento, emprego. O Brasil vai crescer, o Brasil vai dar certo. Em 100 dias, não se tem na história tantas aberturas de mercados para produtos brasileiros. Essa confusão só foi ruim para o Brasil. Nós todos é que perdemos e não pode ter mais. A interrupção da circulação de carretas em 2 rodovias do sul do país está atrapalhando as exportações na região. A BR-277, principal acesso ao porto de Paranaguá, no litoral paranaense, enfrenta interdições desde o ano passado por conta de deslizamentos de terra. O caminho alternativo, a BR-376, voltou a ser interditada em razão das chuvas no mês passado. E apenas 2 das 3 pistas funcionam. Agora, com a aproximação da Páscoa, Tiradentes e Corpus Christi, a Polícia Rodoviária Federal vai restringir a circulação de veículos pesados nas 2 rodovias. A justificativa é evitar filas durante os feriados. Estamos quase no final da safra, no transporte da safra, e precisamos fazer com que o pessoal tenha facilidade, não dificuldade. Isso vai dificultar. Isso aí está levando a aumento do consumo do diesel, atraso na chegada até o porto de Paranaguá, aumento do índice de acidentes. Na BR-277, a restrição vai acontecer sempre no sentido de maior fluxo. Já na BR-376, os bloqueios serão nos 2 sentidos. Caminhões não poderão ficar parados nas rodovias e nos acostamentos. Por causa dos bloqueios, transportadoras têm redirecionado as cargas para outros portos. Trajetos mais longos e também mais caros. Essa conta ela vai ser repassada para os exportadores, para as cooperativas, e aí por mais que ela pague um pouco a mais no frete rodoviário, ferroviário, ainda é muito menos do que pagar a sobreestadia do navio. E há risco na rodovia Transamazônica, no Pará. Os temporais que atingem a região abriram um buraco imenso no aterro debaixo da estrada, deixando só uma fina camada de terra. Esses e vários outros pontos da estrada estão com alagamentos e também foram interditados. E ainda nesta edição do Jornal Terra Viva, vamos mostrar a previsão do tempo para todo o Brasil com informações da Climatempo. Daqui a pouco. O Monetário Nacional aprova reajustes para os preços da laranja e do café. E vamos mostrar também que a produção mundial de algodão deve cair mais de 2% na temporada 2023-24. A gente mostra daqui a pouco. A área de gergelim, em Canarana, município de Mato Grosso, deve crescer 30% nesta safra. Com o plantio do milho segunda safra praticamente concluído, agricultores de Canarana miram o foco para o cultivo de gergelim. O município é considerado a capital nacional da semente e deve registrar um aumento de aproximadamente 30% na área destinada à cultura, repetindo o que aconteceu também com o milho. O Conselho Monetário Nacional aprovou os reajustes para os preços mínimos da laranja in natura, cafés arábica e conilon para a safra 2023-24. Segundo informações do Ministério da Agricultura, com reajuste de quase 13%, o preço do café arábica saiu de R$ 606,66 a saca de 60 quilos e foi para R$ 684,16.
No caso do café Conilon tipo 7, o aumento foi de 5,8% a R$ 460,02 a saca. Já os preços mínimos da laranja foram regionalizados. No Rio Grande do Sul, o reajuste foi de 10% para R$ 20,53 a caixa de 40,8 quilos. Nas demais localidades do país, o valor ficou em R$ 22,72. A aprovação dos preços mínimos baseou-se nos custos de produção calculados pela Conab. Os novos preços mínimos para as duas culturas vão entrar em vigor em julho deste ano e valerão até junho de 2024. E a produção mundial de algodão deve cair 2,5% na temporada 2022-2023. O montante de 24,55 milhões de toneladas representa uma queda de 2,5% na comparação com a estimativa da temporada 21-22, de acordo com o Conselho Consultivo Internacional do Algodão. O relatório mensal da instituição também traz perspectivas para as exportações, que devem cair 7,7% para 8,98 milhões de toneladas. Já o consumo global da commodity deve sofrer uma queda de 7,80% para 23,80 milhões de toneladas. Porém, os estoques finais de algodão devem crescer 3,91% para 20,18 milhões de toneladas. É hora da gente atualizar os números do dia no AgriTendências com o Silmar César Miller. Conta pra gente então, Silmar, como é que fecharam os mercados e as principais commodities agrícolas nesta terça-feira? Receba o nosso abraço, Silmar. Boa noite. Muito boa noite, Márcio. Boa noite aos nossos amigos do canal Terra Viva. Márcio, ontem a gente comentou aqui sobre o salto nos preços do petróleo. O petróleo subiu mais de 6% ontem por conta da notícia, pegou todo mundo de surpresa, não era previsto isso, de um corte brutal na produção mundial de petróleo de mais de 1 milhão de barris por dia, 1.150.000, anunciado no domingo. Hoje o petróleo começou o dia novamente em alta, mas acabou provocando uma chamada realização de lucro, ou seja, o pessoal aproveitando o preço alto para vender um pouquinho e conseguiram derrubar um pouco o preço do petróleo. O petróleo fechou com leve queda, ou seja, não mudou o cenário de ontem, uma leve queda de 0,3%. Contra os 6% de ontem, praticamente nada, apenas uma pequena correção. A tendência é de manutenção, de firmeza nos preços ainda, no decorrer dos próximos dias, mas hoje foi esse o comportamento. O petróleo fechou $84,50 o barril nas bolsas internacionais, que são referência aqui para o Brasil, como é o petróleo negociado na Bolsa de Londres. Mercado financeiro aqui no Brasil, o dólar subiu um pouquinho, 0,2%. Continua a expectativa com relação a esse pacotão do governo, que ainda não foi para o Congresso, acho que só semana que vem. Gera muita incerteza, portanto o mercado acaba refletindo essas incertezas. Dólar em alta, fechou a R$ 5,08. E Bovespa hoje, pelo menos, subiu um pouquinho, mas pouca coisa, 0,4% a 101.800 pontos no nosso mercado de ações aqui em São Paulo. Mercado de commodities agrícolas com predominância de quedas hoje. Mercado de grãos, todos eles caindo, todos os principais grãos com queda hoje nas bolsas internacionais. É o caso da soja na Bolsa de Chicago, caiu 0,8%, o milho 1,4% de queda. Trigo ensaiou uma alta, mas não resistiu, acabou fechando em queda também, 0,4%. Arroz em casca na Bolsa de Chicago também caiu hoje 1,8%. Na Bolsa de Nova York, o mercado ficou mais ou menos dividido entre altas e baixas. O algodão acompanhou o petróleo, caiu hoje, caiu mais, caiu 1,6%. Café arábico também com queda, 0,8% na Bolsa de Nova York. O café robusto, que é referência para o nosso outro tipo de café aqui, que é o Conilon, do qual o Espírito Santo é o maior produtor, esse fechou em alta, lá na Bolsa de Londres, 1,1%. Então, o mercado dividido hoje entre os dois cafés, entre altas e baixas. Mercado de açúcar na Bolsa de Nova York fechou novamente em alta hoje. O mercado segue muito aquecido, atingindo preços mais altos dos últimos 6 anos, por conta de problemas nos principais países concorrentes do Brasil, Índia, Tailândia,
A própria União Europeia também, que produz açúcar de beterraba, todos com problemas na sua produção, está mantendo os preços altos, isso em pleno início de colheita nova aqui no Brasil, que é uma novidade, e mantém os preços altos quando, teoricamente, deveriam estar caindo agora com o ingresso do Brasil, maior exportador mundial, com a sua safra nova que está começando. E o outro destaque é o suco de laranja, que voltou a fechar em alta hoje, forte novamente, tem sido recorrente todos os dias, alta de 1,5% na Bolsa de Nova York. O destaque negativo do dia foi o boi. Boi gordo aqui no mercado futuro da B3 caiu 0,7% hoje, contrato de maio, e acompanhando o próprio comportamento do mercado físico lá no interior do país. Os frigoríficos não estão com pressa de comprar, mesmo com a reabertura das importações de carne bovina pela China, e isso deu uma enfraquecida nos preços, ensaiaram uma alta, mas já estão recuando, e hoje no mercado futuro aqui da B3 não foi diferente, queda de 0,7% no encerramento dos negócios do dia aqui no nosso mercado em São Paulo. Márcio. Tá certo, Silmar. Muito obrigado. Bom descanso. Até logo mais na próxima edição. Ok, boa noite. Até mais. Valeu, boa noite. O Brasil, mais uma vez, segue livre de casos de gripe aviária. Mais de 40 mil exames foram feitos e não foram registradas ocorrências da doença em granjas nem em animais silvestres. Até o momento, já foram realizados mais de 40 mil análises para a detecção de influenza aviária. As amostras que o Serviço Veterinário Oficial coleta são levadas para a rede de laboratórios federais de defesa agropecuária. Foram 35 mil amostras de soro e mais de 11 mil testes de suave. Em relação às amostras de soro, já foram realizados mais de 33 mil testes de ELISA, uma técnica utilizada para detectar ou medir o nível de anticorpos. Desse total, apenas 93 das amostras resultaram positivas para a presença de anticorpos para o vírus influenza A. As amostras positivas foram tipificadas e anticorpos para os subtipos H1, H9, H13 e H16 do vírus influenza A foram detectados. Estes subtipos não comprometem a avicultura nacional. Já as ações de vigilância passiva, ou seja, aquelas voltadas para a investigação de casos suspeitos da doença, também se intensificaram. Até 24 de março, foram encaminhadas ao Laboratório Federal de São Paulo 1.639 amostras coletadas pelo Serviço de Vigilância Oficial em atendimento a 54 casos suspeitos de influenza aviária em todo o território nacional. Com os resultados de todos os testes, fica confirmado que não há circulação de influenza aviária de alta patogenicidade no território nacional. Extremamente fundamental esse trabalho de vigilância. Parabéns. A seguir, a previsão do tempo para todo o país, e você vai ver também que a EPAMIG investe em pesquisas para impulsionar a produção de tilápia em Minas Gerais. Todos os detalhes já. Eu estou esperando todo mundo depois do intervalo. Até já. Depois de quase 3 meses abertas, as comportas do vertedouro na usina de Itaipu, em Foz do Iguaçu, foram fechadas. O motivo é a redução no volume de água que entra no reservatório da hidrelétrica, que voltou ao normal. As comportas tinham sido abertas em janeiro por causa das chuvas acima da média para escoar essa água toda e manter a segurança da barragem. É hora da gente saber como é que fica então a previsão do tempo nesta quarta-feira em todo o país. Conta pra gente, Luísa Cardoso. A Conab apontou que 94% do milho segunda safra já foi semeado no país. Apenas regiões de Minas Gerais é que estão com solo seco e que devem, então, prejudicar um pouco o desenvolvimento do cultivo. Já em relação à soja, 74% já foi colhida e estão em boas condições na maior parte do país, assim como o milho. Apenas em Tocantins é que o excesso de umidade dos últimos dias tem dificultado a colheita do grão. E também no Rio Grande do Sul, principalmente na fronteira oeste, na região da Campanha, a restrição hídrica, a falta de chuva, tem atrapalhado o desenvolvimento da soja.
E nos próximos dias, as condições ainda vão favorecer para que a situação permaneça a mesma. Inclusive, o norte de Minas Gerais deve ter tempo firme, o que pode ainda prejudicar o desenvolvimento do milho segunda safra. Tocantins vai continuar recebendo alta umidade e também a fronteira oeste do Rio Grande do Sul vai permanecer com tempo firme, o que pode prejudicar o enchimento de grãos da soja. Em relação aos maiores acumulados nos próximos dias, vão permanecer na região norte, ainda por conta da zona de convergência intertropical que continua atuando sobre as áreas do norte e também do Mato Piba. 60 milímetros são esperados para essas regiões. Já em relação ao centro-sul, a umidade é bem-vinda para os cultivos de primeira e segunda safra, mas podem ainda interromper o avanço na colheita da soja apenas no noroeste de Mato Grosso. Já em relação aos demais estados, a condição é favorável para o avanço na colheita dos grãos e também no plantio do milho segunda safra. Na próxima semana, a chuva se espalha pelo país, mas com menores volumes acumulados. Mesmo assim, os mais relevantes ficam na metade norte, mais de 60 milímetros, entre o Pará, Maranhão, Piauí e também o estado do Tocantins. Já em relação à metade norte de Minas Gerais e áreas da Bahia que estão precisando de umidade, essa água deve chegar, 20 milímetros são esperados. E em São Paulo, Mato Grosso do Sul e os 3 estados do sul do país, o sol vai predominar no céu e se chover de maneira pontual, acumulando apenas 10 milímetros em um período de 5 dias. Falando no tempo amanhã, nesta quarta-feira, os temporais devem acontecer entre Mato Grosso, Rondônia, Pará, Tocantins e também a costa norte do país. Pancadas devem acontecer a qualquer momento do dia, intercaladas com períodos de nublado. Fortes rajadas de vento e também raios devem acompanhar essas pancadas de chuva. Já em relação à metade norte de Minas Gerais e oeste da Bahia, áreas do Espírito Santo, Rio de Janeiro, zona da Mata Mineira e uma faixa que vai desde São Paulo até o Paraná, o tempo fica firme e não chove em nenhum momento. Nas demais regiões, as pancadas de chuva intercalam períodos de sol. Falando nas temperaturas, a máxima atinge a casa dos 31 graus em São Luís, 29 em Salvador e 28 na capital paulista. Obrigado, Luísa. A EPAMIG está investindo em pesquisas para alavancar a produção de tilápia em Minas Gerais. O objetivo é explorar o potencial para a criação da espécie e oferecer melhores condições para os produtores locais. Em 2022, o estado foi o que mais produziu tilápia no país, o que gerou a ideia de realizar novas pesquisas. Por isso, a gente convidou e ele aceitou estar conosco aqui, o Alisson Menezes. O Alisson, que está com a gente aqui, é pesquisador da EPAMIG Centro-Oeste. Alisson, muito obrigado pela gentileza de atender o Jornal Terra Viva. Conta para a gente, então, um pouco mais, dá esse panorama para a gente do que eu acabei de falar, né? Como é que está sendo o processo de desenvolvimento das pesquisas para avaliar aí a produção de tilápia no estado, que foi o que mais produziu tilápia aqui no Brasil? Isso é uma notícia que muita gente não sabe. Boa noite, Alisson. Boa noite a todos os telespectadores. Bom, a produção de tilápia vem sofrendo um forte crescimento, tanto em Minas Gerais quanto no Brasil. A gente estima aí que dentro dos próximos, talvez, 7 anos, a gente consiga estar em grau de competitividade com a China, que é o maior produtor de tilápia mundial hoje. Dentro desse cenário, a gente vem buscando promover pesquisas e melhoria na qualidade de produção da tilapicultura, que é o principal segmento da aquicultura no Brasil hoje. Ela representa entre 60% e 70% do que é produzido de aquicultura no Brasil. E a gente vem com fortes indícios de crescimento. Ao longo aí dos últimos 3 anos, a gente vem tendo uma média de crescimento em torno de 10% da atividade em produção no país. Ô Alisson, conta pra gente como é que está a produção de tilápias no estado, por onde ela se situa, né? Esse processo todo produtivo está enfrentando obstáculos, não? Bom, as principais áreas produtoras no estado de Minas hoje se concentram no Lago de Furnas e no Lago da Represa de Três Marias. Ainda existe uma grande possibilidade de crescimento. A gente enfrenta o aparecimento de algumas
adversidades, que são o surgimento de bactérias com o incremento e o aumento da produção. A gente vem sofrendo com alguns aparecimentos de infestações bacterianas que vêm de forma esporádica, prejudicando o produtor, e a gente sofre muito com o período da entre-safra de inverno, que prejudica de forma significativa os nossos índices de exportação no terceiro trimestre a cada ano. Bom, Alisson, você já contou para a gente que a cada ano 10% de aumento na produção em Minas Gerais, que se tornou o estado que mais produz tilápia no país, né? E como é que fica a projeção disso? Olha, a projeção junto às equipes de pesquisa e às associações como a Peixe BR é que esse crescimento continue forte dentro dessa cadeia, e uma das preocupações que a gente vem tendo é com o principal foco de custo do produtor, que são as rações. Hoje ela representa 70% do custo de produção na tilapicultura. Então a EPAMIG, como é uma empresa de pesquisa, vem atendendo a demanda dos produtores, e a gente vem observando algumas variações na produção de ração no estado. Então a gente tem promovido e se empenhado em um projeto de pesquisa para avaliar a qualidade e validar a qualidade das rações comercializadas no estado de Minas. E o nosso projeto vislumbra até a criação de um centro de referência de análise de rações para a piscicultura, onde a gente vai poder avaliar, testar e dar o respaldo ao produtor, que é o nosso principal cliente, como uma entidade pública de pesquisa continuada. O nosso principal cliente é atender esse produtor e trazer resultados que o ajudem a ter melhor resultado e melhor desempenho. Com isso, trazendo mais crescimento econômico para o estado e melhoria na vida das pessoas. Pontualmente, em 40 segundos, Alisson, o que você pode dizer para o produtor de tilápia de Minas Gerais do que ele vai ter para melhorar ainda mais a sua produção através das pesquisas da EPAMIG? Bom, além das análises da qualidade e certificação das rações, a gente está se empenhando também num trabalho de buscar material genético externo para a produção de alevinos. A gente está iniciando uma iniciativa público-privada que vai promover a reforma e ampliação da estrutura do campo experimental de Felizlândia da EPAMIG, onde a gente pretende, a partir de agosto desse ano, estar iniciando a produção de alevinos revertidos sexualmente, para trazer um melhor desempenho e o fornecimento de um material genético de alta qualidade para o produtor de tilapicultura do estado de Minas. E com isso, futuramente, a gente está pensando na importação de mais algum material genético entre Filipinas e Malásia, para melhoria da qualidade genética e criação de um material genético próprio da EPAMIG. Alisson Menezes é pesquisador da EPAMIG, esse importante órgão, instituição de Minas Gerais que trabalha na pesquisa para o agronegócio brasileiro, não só mineiro, mas para o brasileiro. Uma hora a gente separa um tempinho para falar também, se puder, viu, Alisson, das trutas que são criadas, né, na Serra da Mantiqueira, na parte mineira ali, que tem muito produtor de truta também. Vamos separar um tempinho, uma hora aí para a gente falar disso nessas águas geladas do sul de Minas Gerais. Obrigado, Alisson. Até a próxima. Obrigado, boa noite a todos os telespectadores, e vamos abordar sim, que é o segundo ponto de crescimento do estado de Minas na piscicultura, é a truticultura. Boa, então, prepara aí pra gente, um abraço. Abraço. As belas paisagens das praias brasileiras escondem um problema, o lixo que vai parar no fundo do mar. O Ramon Ferraz acompanhou uma equipe que mergulha para limpar a água. A praia do Porto da Barra é um dos cartões postais de Salvador. Beleza que camufla um problema que só mergulhando para se ter noção da gravidade. Eu estou acompanhado dos mergulhadores Juvenal Barreiro e Edivaldo Júnior, que fazem parte do projeto Fundo Limpo. Todos os anos, o grupo de voluntários faz 4 ações de limpeza subaquática nas praias de Salvador. Em média, são retirados 300 quilos de lixo. Eu vou mergulhar com eles para ver que tipo de material é encontrado lá embaixo. Contrastando com os encantos da vida marinha, estão pedaços de resíduos plásticos, de metal, espetos de churrasquinho e, no fim, o balanço do trabalho é sempre assustador
por causa do tanto de lixo, de vários tipos. Fogão industrial, enceradeira, geladeira. 2 bilhões de toneladas de lixo são gerados por ano no mundo e 1/3 não recebe tratamento adequado. Direta ou indiretamente, grande parte desses resíduos vai para o mar. A quantidade equivale a 1 caminhão de lixo cheio de plástico sendo despejado no oceano a cada minuto, segundo a Organização das Nações Unidas. Cenário que prejudica não só a vida marinha, mas também a humana. Esses animais todos podem acidentalmente ingerir esse plástico e se contaminar. Então, aqueles animais que nós utilizamos na nossa alimentação e que são predadores de topo de cadeia, tipo o robalo, a pescada, que se alimentam desses animais menores que já estão contaminados, eles também se contaminam. Que tragédia, né? E nós mesmos causamos tudo isso aí porque somos incompetentes para resolver esse problema. Lamentável. Gente, bom descanso para quem vai descansar, bom trabalho para quem segue no período noturno, na madrugada, mas eu deixo o meu convite para você. Fica com a gente.